Deus te ama infinitamente. E sabe que se só restasse você aqui no mundo, Ele te amaria com a mesma intensidade? Pois é, ou seja, Deus te ama já infinitamente hoje, não tem um amor dividido com outras pessoas, mas é um amor pleno. E o amor de Deus já deve ser o suficiente, o bastante para alegrar o nosso dia. Basta que nós sintamos este amor. Só o amor de Deus nos basta. Então, que você possa hoje acolher este amor, viver aí no seu dia a dia e corresponder com a sua vida, com as suas atitudes, este grande amor de Deus por você. Então, vamos acompanhar o vídeo com muita atenção. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, onde Jesus e seus discípulos estavam atravessando a Galiléia. E ele não queria que ninguém soubesse disso, porque ele estava ensinando a seus discípulos. Jesus, que está continuamente ensinando a todos que estão à sua volta. Basta estarmos com os olhos atentos, com os ouvidos atentos para acolher a sua mensagem, que está sempre nos instruindo, sempre nos dirigindo no caminho certo a seguir. Nas poucas palavras de Jesus, nas pequenas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos perceber um grande caminho de conversão, de mudança para a nossa vida, uma mudança necessária, uma mudança que Deus deseja que a gente tenha, que a gente viva esta conversão diária, porque é pensando no nosso bem. Deus, que nos ama infinitamente, quer o melhor para os seus filhos e filhas e quer nos ensinar a viver esta conversão diária para a nossa salvação, para o melhor para os seus filhos e filhas. Por isso, Jesus aqui no Santo Evangelho de hoje e a cada um de nós está ensinando, instruindo. E dizia o seguinte: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão,
e 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Era necessário que nosso Senhor Jesus Cristo passasse pela cruz, pelo sofrimento, por essas pessoas que iriam maltratá-lo e até matá-lo, porque ele veio para a nossa salvação, não para ficar julgando o mundo, condenando o mundo, mas para nos salvar. E para nos salvar, ele tinha que passar pela cruz e após a cruz, após sua morte, ressuscitar após o 3º dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Cristo ressuscitou, pela fé, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, olhando para Jesus que está nos ensinando, nós cremos que nós também ressuscitaremos não pelas nossas forças, não pelo nosso mérito porque somos pecadores, mas seguindo Jesus, entendendo a cruz que todos nós vamos passar de alguma maneira ou estamos já passando. A cruz com esse sentido de nos unindo a Cristo, fazendo parte da caminhada de cada cristão, de cada pessoa, porque o próprio Jesus já nos falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Este é o caminho do cristão. É um caminho que passa pela cruz. Perceba, ele passa pela cruz, ele não permanece na cruz. A cruz passa pela vida do cristão, e se passando ela tiver esse sentido redentor da nossa salvação das almas dos nossos irmãos e irmãs, participamos, colaboramos com a salvação nossa e também dos nossos irmãos e irmãs, se nos unirmos à cruz de Cristo. Completo na minha carne o que faltou à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, diz São Paulo, que nos ensina também a vivermos isso, dar esse sentido redentor, corredentor à nossa cruz. Pequenas cruzes diárias, ir oferecendo, irmos nos unindo à cruz de Cristo. Só que os discípulos ali, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo, ainda não tinham entendido qual era o sentido da vinda de Jesus, por que ele teria que passar pelo sofrimento, pela morte de cruz e depois ressuscitar. Pedro uma vez disse: não, Senhor, longe disso, o Senhor não vai passar por isso não, repreendendo Jesus. E Jesus falou que: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Qual que é a tendência do ser humano? Fugir da cruz, fugir da dor. Só que Jesus vem nos ensinar que a cruz faz parte da vida do cristão e que nós temos que acolhê-la. Não é sair por aí buscando cruzes, buscando sofrimento como uma pessoa que quer sofrer, mas a cruz, ela vem até nós, ela chega até nós, e a partir daí a gente tem que saber acolhê-la, levá-la em nossos ombros, carregar a nossa cruz com Jesus, porque Ele vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. E aí, Jesus, ao falar ali com os discípulos que eles não tinham compreendido, tinham medo de perguntar a Jesus. Quando estavam em casa, Jesus perguntou: olha, o que vocês estavam aí discutindo pelo caminho? E olha só, o que eles estavam discutindo? Os discípulos ficaram calados, por quê? Porque pelo caminho eles estavam discutindo quem era o maior. E não é isso, Jesus aí ensina. Não é eles ficarem ali competindo entre eles: eu sou o maior, eu sou o melhor. Não, Jesus vem para nos ensinar que não é esse o objetivo da nossa caminhada. Não é ser melhor do que o outro, ser maior do que o outro. Não é ser melhor não, mas dar o nosso melhor para o outro, servir o nosso próximo. Olha o que Jesus nos fala aqui: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Jesus, que com a sua própria vida nos ensinou isso, não falou somente da boca para fora, não. Ele, sendo Deus, vindo ao mundo como homem, como Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fazendo
o Verbo que se fez carne, que se fez homem e veio habitar no meio de nós. De que maneira Jesus viveu? Servindo, se colocando a serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos e disse: olha, vocês devem fazer a mesma coisa. Não devem ser maior que o mestre. Eu que sou mestre, estou aqui, olha, se colocando a serviço. Por que vocês têm que, serem as pessoas que têm que ser servidas? A gente já viu algumas frases, em adesivos, assim, em carros, caminhões. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Puxa, Que bom, então você é ótimo, você é super bom, só que a gente se esquece que também o nosso irmão, a nossa irmã, todos que estão à nossa volta, são filhos do dono do mundo também. E percebe que o próprio dono do mundo não se portou, não agiu conforme o mundo está dizendo para agir. Se ele é o dono do mundo, se é Deus, ele tem que vir para cá, neste mundo, e não se colocar a serviço. Todos têm que servi-lo, mas o próprio Deus veio e serviu a todos, entregou a sua vida até a morte de cruz, até a última gota de sangue para a nossa salvação, porque nos ama. Então, por que nós não podemos fazer desta maneira? Queremos ser servidos pelos outros. E Jesus nos ensina, é esse o caminho. O caminho é se colocar a serviço. Se você quer ser o primeiro não aos olhos do mundo não, mas aos olhos de Deus. A quem você quer agradar? Não queremos agradar a Deus? Não queremos ser bons para com Deus? Então Jesus mostra o caminho. Olha, se você quer ser o primeiro aqui no reino dos céus, então se coloque a serviço. Seja o último de todos e aquele que serve a todos. Vamos nos colocar a serviço de Deus, se colocando a serviço para que Ele possa agir através de nós, essa total disponibilidade, desprendimento, para que Deus possa agir através da nossa vida e se colocar a serviço também dos nossos irmãos e irmãs. Você gostou desta reflexão? Então, eu peço a sua ajuda curtindo o vídeo, comentando, deixando seu amém, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando por você que aqui acompanha o canal, que coloca os seus pedidos, as suas intenções. E na tela, clicando aqui no logo do canal Parábolas de Fé, você se inscreve e ativa o sininho. Você que já é um inscrito, o nosso muito obrigado. E deixe também aqui no final do vídeo mais uma sugestão aqui na tela, mais um vídeo para você clicar e acompanhar aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!